Vamos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Hoje a gente está aqui com o palestrante, nosso amigo Tiago, nosso irmão do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Ele vai fazer uma palestra para a gente com o tema Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, se não nascer de novo, né, Tiago? É isso, né? Então, seja bem-vindo, Tiago. Eu gostaria que você se apresentasse, fizesse a prece e depois fique à vontade para iniciar sua palestra. Quando você for iniciar, eu vou sair, eu vou te deixar, aí no finzinho eu volto para falar com você. Tá bom, Clélia. Tá bom? Muito obrigado, viu? Boa sorte. Muito obrigado. Que Deus nos acompanhe, né? Com certeza. Bom, como a Clélia falou, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. E vamos tecer comentários sobre a figura dessa passagem do Evangelho e eu vou me dar a liberdade de falar também sobre o significado disso na vida atual. A gente não precisaria esperar a reencarnar para a gente modificar algumas atitudes. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, nas reflexões desta noite, vamos então fazer a nossa oração, preparar o nosso ambiente, o nosso coração, e já ir serenando nossa mente, nosso espírito, entrando em vibrações com os bons espíritos de luz do nosso amado Mestre Jesus. Então, nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo com que Ele nos abençoe, nos ampare, nos proteja, traga a nós a sua infinita misericórdia, desculpando os nossos erros, as nossas faltas, e que a gente possa vibrar em sintonia com os espíritos superiores, com os nossos espíritos guardiães, com todos que se importam conosco na espiritualidade. Que o Senhor possa clarear a mente de nossos irmãos, da humanidade, trazendo mais amor, mais paz, mais harmonia nas relações sociais, maior capacidade de entendimento entre as pessoas, e que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo seja uma lei a ser obedecida e cumprida por cada um de nós aqui na Terra, que a gente enxergue o nosso próximo como nosso irmão necessitado e carente das mesmas coisas que nós. E assim, Senhor, pedimos todo o amparo e proteção nesta noite, que todos em suas casas que nos assistem possam receber a visita dos espíritos de luzes, dos anjos guardiães, de todos os que estão ao nosso lado, vibrando ao nosso favor. E que assim, Senhor, o coração de cada um seja tocado com muito amor, com muito equilíbrio e muita paz. Que assim seja, Mestre. Tenhamos uma ótima noite e uma ótima reflexão do tema desta noite. Que assim Obrigado, seja. que assim seja. Bom, queridos irmãos, é um prazer estar aqui nesta noite, mais uma vez, conversando com vocês. Nós que já nos aproximamos do final do ano, este ano tão diferente, tão turbulento, em que tivemos essa pandemia que modificou as nossas vidas de maneira severa, que trouxe muita solidão, muito desespero, ansiedade. Mais do que nunca, nós precisamos arrancar forças de dentro de nossa alma para conseguir vencer essa batalha. Tenham certeza de que o momento presente de nós estarmos aqui no planeta Terra encarnados, certamente foi planejado por nós. Nós tínhamos consciência que iríamos passar por esse desafio. E assim aqui estamos. E se Deus quiser, vamos sair firmes e fortes e com um maravilhoso aprendizado em nossas almas. Para a gente falar hoje do nosso tema, do nosso capítulo 4
do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus disse que para o homem ver o reino dos céus, ele teria que nascer de novo. E na época, aquele entendimento das pessoas, a ignorância, o que as pessoas entendiam, não foi capaz de realizar o efeito desejado, a mensagem que o Cristo quis trazer para as pessoas. Quando Cristo disse isso, ele estava afirmando e trazendo um novo conhecimento à humanidade, que é o conhecimento, a realidade da reencarnação e da pré-existência das almas. Até então, isso era visto, né, como uma barreira, como muitas pessoas não acreditavam na reencarnação propriamente dita, achavam, né, que a gente teria a ressurreição, que os nossos corpos iam ressurgir dos mausoléus, das sepulturas, e que nós teríamos um dia uma nova existência com o renascimento dos nossos corpos. Tarefa esta que nós sabemos impossível pela física, pela química, pois a partir do momento que a matéria se decompõe, ela já se transforma em outros elementos, não teria como nós retomarmos o nosso corpo original. E aí Jesus trouxe essa novidade, falando que para o homem poder ver o reino dos céus, ele teria que renascer várias e várias vezes. E aí nós chegamos àquele seguinte ponto, né? Se nós, então, nascemos, temos várias existências, no caso aqui corpórea, quer dizer que o espírito é imortal. O espírito, que é o nosso âmago, a nossa essência, ele nunca morre. Ele é eterno, ele dura para sempre. E nós vamos tendo experiências reencarnatórias, vamos tendo missões, tarefas a serem cumpridas em cada nova existência nossa no corpo de carne, em que traçamos planos diferentes, espiamos faltas, provamos as nossas conquistas, e assim com todo o objetivo do progresso espiritual. O único objetivo que a nossa reencarnação tem, o principal objetivo, melhor dizendo, é a gente se tornar espíritos perfeitos, espíritos puros, por meio da nossa depuração moral. Hoje nós já alcançamos um bom grau de adiantamento material, de técnica, tecnologia, conhecimentos, mas ainda deixamos a desejar e muito na evolução moral. A maioria dos espíritos aqui encarnados na Terra tem como maior desafio o seu progresso na questão moral. A gente ainda sente muita raiva, muita ira, muito ódio, muita inveja. Nós ainda não aprendemos a amar ao nosso semelhante na medida em que Jesus nos ensinou. Amar sem fronteiras, amar sem condições, exercer o perdão e a caridade na sua mais pura e plena forma. Isso a gente ainda está patinando, nós ainda não aprendemos o suficiente para conquistar essas qualidades em nosso espírito. Muitas vezes nós achamos que conquistamos, nós achamos que estamos mais pacíficos, mais tranquilos, serenos, que a gente está preparado, resignado para as adversidades da vida, mas basta o mar calmo ser transformado em mar agitado e que aquele homem velho vem todo à superfície, vem à tona, todas aquelas mazelas, aquelas más características que nós pensávamos já extirpadas de nosso ser. Por isso que nós estamos sendo sempre testados, sempre passando por experiências, muitas vezes repetitivas, experiências que nós já pensamos estar solucionadas, ultrapassadas, quando somos surpreendidos a cada vez pela mesma experiência. Muitas vezes, de novo, Senhor, por que tem que passar por isso? Se já passei, se já acredito que saí fortalecido, aprendi a lição,
e hoje não sou mais aquela pessoa. Aí nós vemos o engano nosso, aquela tendência de passar a mão em nossas cabeças, de perdoar as nossas faltas, como a gente não faz com o nosso próximo, que com o nosso próximo a gente é rígido, a gente julga, a gente exige que ele nos perdoe, que ele nos ame, que ele seja gentil conosco. E quando é a nossa vez de dar o exemplo, a nossa vez de fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença perante os homens, nós muitas vezes falhamos e decepcionamos as pessoas. Ainda mais nós que somos espíritas, que temos mais que obrigação, o dever de praticar os ensinamentos das leis morais do Cristo. Nós precisamos colocar isso como prioridade em nossas vidas. Nós não devemos mais usar aquelas velhas desculpas de antigamente, usar a nossa pretensa ignorância como forma de justificar os erros que cometemos N vezes em nossa existência. E o Cristo, quando disse isso, ele quis ensinar, né, que a alma ela já tinha uma pré-existência ao corpo daquela época e que iria habitar novos corpos, iria ter novas existências. E com isso, ele fez cair por terra, acabou com aquela doutrina e aquele dogma das penas eternas. Até então, e muita gente até hoje acredita nisso, que nós temos quem é católico acredita que nós temos 3 destinos selados quando desencarnarmos, quando a gente morrer. Alguns, muito poucos, vão para o céu, a grande maioria, né, vai para o inferno, e uma grande parte vai para o purgatório, vai para o limbo, que é nem céu, nem inferno. E assim, nosso destino estaria selado, estaria traçado com uma única existência. De acordo com a nossa conduta nesta vida, teríamos para sempre, para a eternidade, nossa morada no mundo celestial, no mundo espiritual, traçada definitivamente. Qual não foi a surpresa e o alívio, por assim dizer, quando Cristo falou que depende de nós o nosso estado futuro, o nosso progresso, que nós não estamos estacionados, que se nós errarmos nesta existência, será nos dada outras oportunidades para nós podermos reparar esses erros, para a gente fazer diferente, começar de novo e fazer diferente o caminho de nossas vidas. Então, isso nos enche de esperança, isso nos traz um alívio, um consolo imensurável. Quando Cristo coloca em nossas mãos, deposita em nossas vidas o controle sobre o nosso futuro. Não é ninguém que vai nos julgar, que vai colocar, né, uma pecha, vai colocar uma sentença em nossa existência e condenarmos eternamente a penas duras e eternas. Não, cada um tem a oportunidade de fazer o seu céu ou o seu inferno. Outra questão também que advém dessa máxima ensinada pelo Cristo é a questão dos laços familiares. Muitos se perguntam, mas se eu tenho então várias existências, não é? Eu vou ter várias mulheres, vários maridos, vários filhos, avós, tios, primos, amigos. E aí, como que a gente fica quando a gente desencarnar? A gente vai chegar no mundo espiritual e vai chegar próximo a quem? Vai ficar com qual parceiro de qual existência que nós tivemos? É uma grande questão que atormenta muitas pessoas que não querem acreditar na reencarnação, utilizando desse argumento, que a reencarnação seria um argumento furado à medida que nós teríamos vários amores, várias pessoas queridas e que nós estaríamos perdidos ao desencarnar diante de toda essa pluralidade de existências e relações criadas. Mais uma vez, engana-se quem pensa dessa maneira. Quem pensa dessa maneira está agindo com egoísmo, com materialismo, com os valores depositados aqui na Terra. Quando Jesus nos traz a verdade da reencarnação e pré-existência da alma, ele quer nos dizer que nós somos uma única família,
que nós, por sermos eternos, não conhecemos limites de território, de corpos, de raças, não é? Nós somos cidadãos da humanidade, e não cidadãos somente do Brasil, somente moradores de Araraquara, do bairro X, do bairro Y, da família Z. Não é isso. Jesus alarga o nosso horizonte e nos mostra que isso traz uma afinidade universal, que nós estaremos juntos das pessoas que nos são afins. Quando desencarnarmos, nós vamos estar próximos de quem nos faz bem, de quem pactua com a nossa faixa vibratória, de quem está no mesmo nível de evolução espiritual que nós estejamos. Então, não há receio ou medo de, na hora que chegar no mundo espiritual, decidir com qual cônjuge vou ter que escolher, qual filho vou gostar mais ou menos. Na verdade, nós não somos donos de ninguém, nós não somos donos dos nossos filhos, dos nossos esposas, dos nossos maridos, etc., etc., mas sim somos todos irmãos criados pelo mesmo Pai, que em certa existência renascemos com um planejamento reencarnatório de uma família X, depois com uma família Y, uma família W, outra Z, e etc. Então, diante das circunstâncias, diante das relações, das faltas, erros e também acertos que tivermos tido nas nossas existências passadas, nosso futuro vai ser rearranjado para nós ou espiarmos, ou nos provarmos, ou mesmo os espíritos mais evoluídos, nós exercemos uma missão em relação ao nosso irmão que está mais atrasado. Muitas vezes, um espírito de luz reencarna numa família ainda de baixa vibração, a família de espíritos atrasados, mas com a missão elevada de catapultar a evolução desses irmãos, de ser o exemplo, de ser aquela força que vai colocá-los em novas direções, em novos pensamentos, em novas atitudes. Daí nós vemos que nada é por acaso, que nada está perdido, nada é feito no universo sem um objetivo e sem uma destinação. Tudo isso que eu falei até agora, isso está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, reflexões ali dos espíritos que comentam os ensinamentos, né, transcrições dos evangelhos e assim por diante. Então, isso mostra e nos alarga totalmente o horizonte, nos mostra que nós, o espírito, a gente nunca sabe de onde ele veio, né, e para onde ele vai. O espírito sopra em qualquer lugar. Nós nunca temos a certeza absoluta de onde viemos, né, ou aquela pessoa que habita a nossa casa, que convive conosco, qual é o passado espiritual dela, qual vai ser o futuro espiritual desse irmão. Mas a única coisa que a gente sabe é que nesta existência nós temos esse corpo, que este corpo teve um nascimento, né? Nossos pais geraram esse nosso corpo biologicamente, e que esse corpo vai ter um fim. Então isso a gente tem certeza, isso é uma lei inexorável para todos nós. Mas o espírito, ele é livre. O espírito já esteve, hoje está e amanhã estará vivendo em novas épocas, em novas paisagens, em novos corpos. Diante disso, a questão que eu lanço para vocês, irmãos, é a seguinte: então, por que esperar, né, a gente ter a oportunidade da reencarnação, se a gente já não pode exercer esse novo nascimento nesta mesma existência? Né? Eu enxergo e encaro este nascer de novo como uma nova atitude em nossas vidas, uma mudança de comportamento, de hábitos e de atitudes que já pode começar a ser feita hoje. Nós não precisamos esperar o desencarne, traçar novos planos de reencarnatórios e, se quando conseguirmos, na extensa fila que existe no mundo espiritual, uma oportunidade de estarmos novamente num corpo de carne, numa escola que seja um planeta do nosso universo, para aí a gente colocar em prática as nossas novas resoluções e aprendizados. Não. Por que não começar hoje? Por que nós não darmos um novo rumo às nossas vidas? Por que a gente não começa a ser honesto em toda a sua plenitude?
não começa a ser mais educado, a ser mais gentil para com o nosso semelhante, a perdoar mais, a ter benevolência com o erro dos outros, a não ser tão vingativo, tão julgador, impor uma certa conduta, impor uma certa ideia pré-concebida ao nosso semelhante, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós não errássemos, não tivéssemos que ser desculpados pelos nossos irmãos. Nós cometemos erros a todo momento, a toda hora, falhamos muito em nossa existência. E por isso, tanto quanto os outros que nós criticamos, nós precisamos do perdão, precisamos da compreensão dos nossos irmãos diante de nossas faltas, não é? Diante dos nossos comentários maldosos, das maldades que dizemos, dos pré-julgamentos, tudo de errado, de ruim que nós ainda cometemos nesta vida. Então, sempre há este momento de nós revermos o nosso vocabulário, as nossas sentenças, as nossas ideias de preconceito e preconcebidas a respeito de tudo e de todos. E assim, parar de errar, parar de faltar com a lei de amor, justiça e caridade, que é o nosso dever nessa existência. Diante de tudo que acontece em nossa vida, diante de tudo que a gente vê acontecendo no mundo hoje, de tamanho ódio, tamanho egoísmo, tamanha beligerância entre posições opostas, entre povos opostos, por que não começar hoje a já colocar os valores de perdão, os valores de caridade universal, de só fazer aquilo ao próximo, sendo aquilo que eu gostaria de receber também, não é? Se eu quero para mim só o que é bom, só o que é belo, só o que é suave, o que é bonito, por que eu não devo determinar, não devo proporcionar isso ao que caminha junto comigo na vida? Por que só para mim? Porque primeiro, não é? Eu tenho que ver o meu lado, tenho que ver as minhas condições, o meu conforto, a minha riqueza, o meu bem-estar, sendo que muitos passam fome ao meu lado, muitos agonizam por doenças, por problemas psicológicos, por falta de uma palavra amiga para conversar, um coração para desabafar, para contar os seus problemas, para ser ouvido e ter a atenção necessária que cada um de nós merece nesta vida. Todos nós temos as nossas carências, as nossas dificuldades, temos desafios a vencer todos os dias de nossas vidas. E para isso, precisamos agir em sociedade. Ninguém resolve os seus problemas só, isolado, sem contato com o semelhante. Nós temos uma das leis divinas, é a lei da sociedade. A lei da sociedade e da solidariedade nada mais é do que compartilhar a nossa existência e trabalhar as nossas dificuldades em convívio e relação com todos os habitantes do planeta. Só assim a gente vai cursar uma escola de verdade. A gente vai ter a oportunidade e a lição verdadeira que nós nos propusemos fazer aqui no planeta. Quando a gente se priva do convívio, quando a gente se priva de relações com as outras pessoas, quando a gente se isola no nosso mundinho, no nosso conforto, falando, eu não me importo, eu não faço mal para ninguém, mas eu não quero convívio com pessoas más, com pessoas de má índole, que me enchem a paciência, que me irritam, que me tiram do sério. Quando a gente faz isso, a gente precisa muito refletir se a gente de fato está fazendo isso porque está nos causando muito mal, isso está tirando a nossa tranquilidade, está trazendo alterações biológicas em nosso corpo, ou se isso é apenas um capricho, se isso é apenas uma questão de egoísmo, uma questão de orgulho, de não querer participar e escutar o nosso próximo, de sentir que as pessoas também necessitam da gente, de que a gente não vive no mundo cor-de-rosa, no mundo dourado, maravilhoso, e sim no planeta ainda de provas e expiações, que está cada vez mais nos seus extremos para transformar em regeneração. E isso a gente percebe pela carga pesada que nós
vivemos, por todos esses momentos malucos que a gente tem vivido, que causam tanta insegurança, tantos suicídios, tanta incompreensão com o outro, não é? Tanto ódio. Então as pessoas cometem atos atrozes para com seus semelhantes e consigo mesmas, faltando com isso o entendimento maior da nossa vida, da nossa pré-existência, da nossa reencarnação, da nossa pluralidade de existências corpóreas que ainda vamos ter. Então, nada está perdido, nada é indefinitivo ainda. Nós estamos construindo o nosso futuro dia após dia. Nós temos um livro aberto à nossa frente e, mais do que nunca, a oportunidade de cada dia construir o nosso futuro. Hoje eu faço o meu amanhã, amanhã eu faço depois de amanhã, e assim sucessivamente. Então, nunca desesperar, nunca a gente achar que a vida está acabada, que a gente não tem jeito, que nada tem mais conserto, deixar o desespero, a angústia e o desânimo tomar conta de nosso espírito, de nossas vidas. Pois se a gente cair nessa baixa vibração, se a gente deixar, não é, o mau humor, a ansiedade, o nervosismo, a angústia tomar conta de nossa existência, de nossas vidas, seremos pessoas amargas, pessoas rancorosas, pessoas mal educadas, desagradáveis no trato social. Isso só gerará o que? O afastamento cada vez maior das pessoas da nossa convivência. E muitos entram num processo depressivo, num processo de distanciamento social, que isso pode levar ou à loucura, ou ao suicídio e outros problemas emocionais. Por isso, sempre devemos confiar na providência divina, confiar no nosso querido e amado Mestre Jesus, usar desse remédio maravilhoso que temos, desse recurso de alcançar as esferas superiores, que é a oração. Quando a gente ora, a gente atrai para a nossa companhia, para nossas vidas, a presença de espíritos amigos, de irmãos mais evoluídos que querem o nosso bem e que vão nos dar a força necessária para encontrarmos o caminho que estamos precisando. Então, irmãos, nunca desistamos, nunca nos esqueçamos que o nascer de novo pode ser nesta mesma vida. Isso é um sentido figurado, que serve tanto para a reencarnação, para depois dessa existência, como para a existência atual. Assim que a gente puder, assim que a gente tiver a determinação de traçar novos planos, certamente recolheremos novos resultados. Todos podem ter uma nova chance, todos podem ter um novo começo, um novo dia, novas oportunidades de fazer o bem, de amar ao próximo como a si mesmo, de ter empatia no sentimento e no problema que o outro nos apresenta, de se sentir no lugar do outro, se colocar na situação do outro antes de julgar, antes de tacar pedras ou fazer coisas piores. Então, precisamos de muita paciência, de muita resignação, de muita misericórdia divina para que a gente não caia nas tentações da vida e não deixe a perder uma existência inteira. Se a gente está aqui, chegamos até esse ponto, foi por méritos ou fracassos nossos. Nós somos inteiramente responsáveis pelo que a gente é hoje. Então, deixemos de culpar o nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, o governo, o país, não é? A sociedade. Deixemos de transferir a culpa para os outros e passemos a assumir a culpa em nós, assumir a necessidade de mudança e transformações pela nossa atitude, pela nossa mudança de padrão vibratório e de atos em relação a amar o nosso próximo. E assim, irmãos, esta é a mensagem que eu queria dizer para vocês esta noite. Este é o ponto de reflexão que eu queria que cada um, né, pensasse, que cada um refletisse sobre isso, sobre a oportunidade do nascer de novo para ver o reino dos céus, para ser feliz, para ter uma existência profícua de plenas realizações. Que a gente deixe de sofrer, que a gente pare de se lamentar, pare de chorar sobre o leite derramado,
e que a gente encontre o nosso caminho com muita paz, com muita alegria, e que mais do que nunca, esse final de ano, período em que as pessoas naturalmente, né, já estão mais introspectivas, começam a refletir, passar um pente fino sobre tudo o que aconteceu durante o ano, este é o momento em que a gente pode aproveitar e já traçar novas resoluções, seja para este mês, seja para janeiro, mas mais importante do que planejar é a gente começar a realizar, dar o primeiro passo, sair da nossa situação atual e com muita força, muita fé e confiança em Deus, certeza que sairemos vencedores, hoje e sempre. Que Jesus abençoe a todos, que a paz esteja no coração de cada um de vocês, hoje e sempre. Aproveite e faça a oração para que a gente possa receber os benefícios da espiritualidade superior. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó bondade, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Obrigada, Tiago. De nada. Foi perfeito, do começo ao fim. Muito obrigada pelos ensinamentos de hoje. Nós precisamos mesmo deixar um pouquinho, mudar tirar o ódio do coração, a inveja, a intolerância, né? E amar mais, é o que a gente está precisando. Falta amor, né? Falta amor e compreensão e tolerância com o nosso próximo. Esse é o problema, né? Isso mesmo. Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado e até a nossa próxima quinta-feira. Todos fiquem com Deus. Até a próxima quinta. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.